meio às sombras que pairam sobre a terra. Corações sedentos por amor e paz. Vozes clamam em busca de esperança. Um farol que brilhe, que jamais se apague. O chamado ecoa, forte e persistente, para erguer as mãos e a fé compartilhar. Unidos em Cristo, um só coração, levar a luz que transforma toda a nação. E fatal, habite luz para as nações, a Cristo proclamar. Amor que une fronteiras, a quebrar igualdade e paz em cada coração. Jesus o Salvador, nossa eterna canção. E fatal, habite luz para as nações, a Cristo proclamar. Amor que une fronteiras, a quebrar igualdade e paz em cada coração. Jesus o Salvador, nossa eterna canção. Se prepare, porque Deus vai falar. Não importa o país, a língua, a cultura ou a situação em que você está. O mesmo Deus que criou os céus e a terra está presente neste momento. Onde você está, aí está o altar. Onde você está, aí o Espírito Santo vai te tocar. Se prepare, porque hoje não é mais um culto, hoje é um encontro com Deus. Teremos quebra de negação e a ceia do Senhor. Vai ser bênção. Feche os olhinhos por um instante, silencie sua mente, abra o seu coração. Deus vai falar. Aleluia, glória a Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos este culto a Ti. Que toda distração caia por terra agora. Que toda resistência espiritual seja quebrada. Nós declaramos que este ambiente virtual se torna um ambiente espiritual. Que lares sejam tocados, que famílias sejam restauradas, que mentes sejam libertas. Espírito Santo, assume o controle. Fala conosco, cura-nos, alinha-nos contigo. Nós abrimos nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo para receber tudo o que o Senhor preparou. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Isaías, capítulo 53, versículos 5 e 6. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Muitos cristãos lutam contra pecados repetidos, cadeias espirituais, enfermidades emocionais, destruição familiar e não entendem por quê. Confessam pecados, jejuam, oram, mas continuam presos. Porque não estão lidando apenas com pecado, mas com iniquidade. O pecado é o fruto,
A iniquidade é a raiz. Para que você entenda melhor, vamos fazer a comparação com uma árvore. A raiz é iniquidade, o fruto é o pecado. Esta analogia é usada para distinguir a natureza do pecado de seus atos. A raiz, iniquidade, é a causa. A iniquidade é mais profunda, intrínseca e estrutural, assim como a raiz. Ela é invisível, muitas vezes herdada do pecado original ou enraizada no coração da inclinação ao mal. Ela sustenta o comportamento pecaminoso. O fruto, que no caso é o pecado, é o efeito. O pecado é o que se produz, o resultado visível e concreto da iniquidade. É o ato praticado. Assim como o fruto, o pecado é o que todos veem, ações, pensamentos, palavras. O pecado vem da iniquidade. Considerando que o pecado é fruto da iniquidade, a relação pode ser estruturada da seguinte forma: a iniquidade, que é a raiz, é a natureza caída, enquanto o pecado, que é o fruto, é a ação que nasce dessa natureza. A iniquidade é a raiz que sustenta o peso do pecado. Tratar apenas o pecado, ou seja, o fruto, é superficial. A verdadeira libertação foca na iniquidade, que é a raiz. A iniquidade é descrita como uma raiz que gera ciclos de pecado na vida de uma pessoa ou família. É a raiz geracional, formando o ato de pecar constante e não apenas um erro momentâneo. De uma raiz iníqua, ou seja, árvore má, a tendência é produzir frutos ruins, pecados. Portanto, a iniquidade é a fábrica ou origem do pecado. Em resumo, a iniquidade é a raiz oculta de rebelião e desobediência no coração, enquanto o pecado é o fruto visível de desobediência que nasce dessa raiz. Então, iniquidade significa aquilo que é torto, distorcido, fora do caminho reto. No conceito espiritual, iniquidade é a substância espiritual que origina toda a maldade. É uma natureza caída, não apenas um erro, é um estado do ser, não só um comportamento. É um princípio espiritual ativo, como a fé. Assim como a fé é ativa no mundo de Deus, iniquidade é ativa no mundo das trevas. Qual a origem da iniquidade? A iniquidade não nasceu no homem, nasceu em Lúcifer. Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, diz: até que se achou iniquidade em ti. Antes de existir pecado na terra, já existia iniquidade no mundo espiritual. O homem não criou o mal, o homem herdou o mal. Gênesis capítulo 8, versículo 21 diz: pois o coração do homem é inclinado para o mal desde a infância. Iniquidade e pecado, Deus faz distinção clara. Levítico capítulo 16, versículo 21 diz: confessará todas as iniquidades, rebeliões e pecados. Pecado é ação, comportamento, pode ser perdoado, está no exterior, o que você faz. Iniquidade é a natureza, estrutura interna, precisa ser removida, ela está no interior, o que você é sem Cristo. Você peca porque tem iniquidade e não tem iniquidade porque peca. Para que o corpo
do pecado seja desfeito. É Romanos capítulo 6, versículo 6. A Bíblia chama a iniquidade de corpo do pecado, ou seja, sistema interno, estrutura espiritual, programa maligno no espírito humano. Ela afeta pensamentos, emoções, decisões, comportamento e até o corpo físico. Observando a iniquidade como herança espiritual, a iniquidade funciona como um DNA espiritual. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, diz: castigo os filhos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração. Não é castigo arbitrário, é transmissão espiritual. Assim como herdamos traços físicos, herdamos também traços espirituais. Exemplos comuns: famílias violentas, famílias de adultério, famílias de miséria, famílias de suicídio, famílias de enfermidades emocionais. Isso não é coincidência, é herança de iniquidade. Quais os tipos de iniquidade? Primeiro, voluntária. A pessoa sabe que é errado, mas deseja praticar. Segundo, iniquidade consciente. Sabe que está errado, luta, mas cai novamente no pecado. Terceiro, iniquidade inconsciente. Está oculta na herança espiritual. A pessoa nem sabe de onde veio, só sente que algo a domina e ela não consegue vencer. Mas onde a iniquidade opera? A iniquidade se instala no espírito do homem. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz: purificai-vos de tudo o que contamina o corpo e o espírito. A iniquidade afeta todas as áreas: comunhão, intuição, consciência, mente espiritual, sentidos espirituais, poder espiritual, herança. Ela bloqueia a comunhão com Deus e distorce a percepção espiritual e dá base legal ao diabo. O diabo usa, Deus julga. O diabo explora a iniquidade, Deus julga a iniquidade. Salmo 51 diz: contra ti pequei, apaga todas as minhas iniquidades. Muitas tribulações que chamamos de prova são, na verdade, Deus tratando raízes internas. Não para destruir, mas para alinhar o homem ao céu. Não se remove iniquidade com oração genérica. Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz: buscar-me-eis quando me buscardes de todo o coração. Deus não trata o mal de forma superficial. Não é: Senhor, me perdoa por tudo. É sondagem do coração, revelação do espírito, arrependimento profundo, quebra de aliança interna, confissão específica, renúncia consciente. Jesus não morreu só pelos pecados, ele foi moído pelas iniquidades. Isaías capítulo 53, versículo 5, diz que Jesus foi moído por causa das nossas iniquidades. O sofrimento de Cristo foi proporcional à profundidade da nossa raiz maligna. A cruz não foi teatro, foi cirurgia espiritual. Eu tenho boas notícias. Aí nessa imagem dá para você ver a mão de Deus arrancando, tirando, removendo a iniquidade. A iniquidade pode ser removida
Aleluia! Em Isaías, capítulo 6, versículo 7, diz: Tua iniquidade foi tirada. Deus não apenas perdoa, Deus remove. Aleluia! Não apenas limpa o comportamento, ele troca a natureza. Em Salmo 51, versículo 10, diz: Cria em mim um coração puro, ó Deus. Conclusão profética: você não é prisioneiro do seu passado. Você não é refém da sua linhagem. Você não é escravo da sua herança. Em Cristo, a natureza pode ser substituída. O DNA espiritual pode ser reescrito. A história pode ser interrompida. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é maquiagem espiritual, é nova criação. Pecado é o que você faz. Iniquidade é o que você é sem Cristo, mas redenção é quem você se torna em Cristo. Nessa segunda árvore você observa Jesus na raiz e quem está em Jesus é uma nova criatura. É lindo Jesus, não é? Eu amo. Eu declaro agora, Jesus Cristo é o Senhor deste ambiente. Aleluia. Agora vamos fazer quebra de negação. Não estamos aqui para justificar erros, nem para acusar ninguém. Estamos aqui para permitir que o Espírito Santo revele raízes. Em Salmo 139, versículo 23, diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Cada um ouça o Espírito. Vamos nos arrepender profundamente, não emocionalmente. Arrependimento não é sentir culpa, é mudar de mente e concordar com Deus. Pense agora, que padrões se repetem na minha vida? O que me domina mesmo quando eu não quero? Que pecados vejo na minha linhagem? Pense agora. E você vai comigo confessar. Vamos confessar. Nomeie a raiz. Não diga, me perdoa por tudo. Diga, me perdoa, Senhor. Por mentir, por adulterar. Dê nome ao pecado. Exemplo, rejeição, orgulho, imoralidade, vício, ira, medo, controle, mentira, inveja, rebeldia, idolatria, bruxaria familiar, adultério hereditário, miséria crônica, violência, abandono, prostituição, etc. Faça renúncia consciente para quebrar a aliança. Confessar é reconhecer, renunciar é romper contrato espiritual. A pessoa deve falar em voz audível, pronunciar. Rompimento legal é autoridade em Cristo. Aqui entra declaração espiritual, baseada em Mateus capítulo 18, versículo 18. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Vamos fazer essa substituição pela herança de Cristo. Vazio espiritual sempre será preenchido ou pelo Espírito Santo ou por outro espírito. Então, após expulsar, nós vamos preencher. Vamos fazer oração agora guiada para quebra de herança. Feche os olhos e repita em voz alta, fazendo confissão. Senhor Deus Todo-Poderoso,
Eu reconheço que sou pecador, não apenas por minhas atitudes, mas pela minha natureza caída. Reconheço que há padrões da minha vida que não vêm de ti. Hoje, eu me coloco diante da tua luz e permito que o Espírito Santo revele toda iniquidade oculta. Agora, se arrependendo, eu me arrependo profundamente de toda iniquidade herdada e praticada consciente ou inconscientemente. Me arrependo pelos pecados da minha linhagem. Cita agora o que o Espírito Santo mostrar, o que ele te mostrou, vício, mentira, adultério. Cite agora. Fazendo confissão da herança. Eu confesso diante de Deus e do mundo espiritual que houve pecados, alianças e legalidades na minha vida, na minha família, que abriram portas para as trevas. Agora faça a renúncia e rompimento. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio toda iniquidade da minha linhagem até a terceira e quarta geração. Eu quebro toda aliança espiritual, todo pacto consciente ou inconsciente com pecado, maldição e trevas. Eu declaro rompido agora, no meio que você está rejeitando orgulho, imoralidade, vício, ira, medo, controle, mentira, inveja, rebeldia, idolatria, bruxaria familiar, adultério, herança, miséria crônica, violência, abandono, etc. Expulsa agora, em nome de Jesus, todo espírito que se alinhou dessa iniquidade. Eu te ordeno, saia agora da minha vida, em nome de Jesus. Você não tem mais direito legal, não tem mais acesso, não tem mais herança em mim. Eu pertenço a Cristo. Sai em nome de Jesus Cristo. Eu sou a nova criatura. Aleluia. Vamos substituir selando. Espírito Santo, vem e ocupa todo lugar que foi limpo agora. Eu recebo a herança de Cristo. Justiça, santidade, liberdade e vida. Eu declaro, a história da minha família muda em mim. Eu sou uma nova criatura, aleluia. O velho homem, a velha mulher morreu. A iniquidade foi quebrada, em nome de Jesus. Amém. É muito importante agora. Mudança de hábitos é essencial. O que você fazia errado, vai fazer correto. Libertação sem discipulado vira recaída. Estou pregando semanalmente, todo domingo. Evitar portas antigas. Evite portas do pecado, ambientes, relacionamentos, conteúdos, práticas que alimente essas coisas ruins. Evita. E se alimente o seu espírito da palavra, da comunhão, da oração, da ceia. Me acompanhe para que eu possa te ajudar. Você tem que buscar a Deus, procurar conhecer a palavra. Me segue todo domingo, pois eu te ajudo. Frases de fechamento profético. A libertação quebra a corrente, mas a santificação constrói novo caminho. Aleluia!
que cada um deve examinar sua própria consciência antes de comer do pão e beber do cálice, para não fazê-lo de modo indigno. Eu vou colocar um louvor. Enquanto isso, cada um examina a si próprio. Depois a gente volta para cear. Enquanto comiam, ele se levantou, tomou o pão e abençoou, partiu e disse: este é o meu corpo, entregue por amor, por ti, por todos. Tomou o cálice em suas mãos e deu graças ao Pai. Então disse: bebam, este é o meu sangue, nova aliança pra redenção. Memória viva do que ele fez, na cruz venceu por mim de uma vez. Comemos do pão, lembrando o teu corpo, que foi moído, cravado, ferido. Bebemos do cálice, sangue precioso, que nos lavou, nos deu um novo destino. Fazemos isso em memória de ti, Jesus, Senhor, até teu porvir. E não beberei mais deste fruto da videira, até aquele dia, na glória verdadeira, quando ao teu lado enfim eu me sentar. No reino do Pai vamos juntos cear. Comemos do pão, lembrando o teu corpo, que foi moído, cravado, ferido. Bebemos do cálice, sangue precioso, que nos lavou, nos deu um novo destino. Fazemos isso em memória de ti, Jesus, Senhor, até teu porvir. E não beberei mais deste fruto da videira, até aquele dia na glória verdadeira, quando ao teu lado enfim eu me sentar. No reino do Pai vamos juntos cear. Comemos do pão, lembrando o teu corpo, que foi moído, cravado, ferido. Bebemos do cálice, sangue precioso, que nos lavou, nos deu um novo destino. Fazemos isso em memória de ti, Jesus, Senhor, até teu porvir. Jesus, Senhor, até teu porvir. Peguem o pão. Em Mateus capítulo 26, versículo de 26 a 29, diz: enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo, podem comer. Em seguida, pegou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não bebereis deste fruto da videira,
até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do Pai. Podem beber.